Olá, combinados, tudo bem com vocês? Meu nome é Everton Leal, sou apresentador da Kombi Mais Amada do Brasil, o teu podcast. E hoje a gente está na cidade de Imbé, no litoral do Rio Grande do Sul, aqui na Secretaria de Saúde, no anexo 1, conversar um pouquinho com a senhora secretária, a senhora Magda. Muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com todos que estão nos assistindo também. Tudo bem, senhora Magda? Queria agradecer primeiro a oportunidade que a senhora está nos dando, a confiança no nosso trabalho. E também eu tenho algumas perguntinhas que a gente fez, alguns questionamentos com os moradores na rua do Imbé. E eles mandaram umas perguntinhas, daí eu vou fazer para a senhora, tá? Vamos lá. Primeiramente, queria só saber de onde que se a senhora puder contar brevemente a história de onde que a senhora nasceu, até chegar na secretaria. Encurtando, assim. Eu vou ter que encurtar bem, porque essa história é comprida, vai dar um podcast inteiro. É só olhar os cabelos já ver que a história é comprida. A história é longa, como diz. Mas é assim, eu sou natural de Carazinho, mas comecei a veranear aqui no Imbé com os meus pais em 1967. Tudo era antes da emancipação. Quando a gente comprou o terreno, fez a casa, era tudo descampado, areia, cômoros. Nem tinha morador direito, né? Muito poucos moradores. A gente atravessava a ponte da Sardinha para ir na praia para Mandaí, pescava sardinha ali na ponte. E aí, quando foi em 85, eu me formei e vim morar aqui na praia, na casa que a gente tinha de verão. Sim. Tinha perdido o pai, veio eu e minha mãe. E aí comecei uma pequena confecção, já era enfermeira, mas aqui o emprego ainda era difícil para enfermeira. Aí no ano seguinte eu fui trabalhar no Mário Tota, no antigo hospital de Tramandaí. E aí participei aí quando o município foi emancipado, a primeira gestão. Sim, eu fui a primeira enfermeira do município, na gestão do João Carlos e do Pedová. Então a senhora vem na saúde aqui no Imbé desde os princípios, então? Desde o início da primeira gestão. A senhora viu uma caminhada, por isso que a senhora está à frente também e acompanha e viu também o que precisa do Imbé, né? Que precisa ali das melhorias. Quinta vez como secretária, fora as vezes como enfermeira, né? Comecei como enfermeira, assessorei a primeira secretária, que era a Daima Vender, e aí comecei a caminhada no município. Depois fui para o estado, fiz concurso, passei, fui trabalhar no estado, na 18ª em Osório, depois fui para Porto Alegre, 11 anos coordenei o SAMU no estado, ajudei a implantar. Nesse meio tempo vim ser 2 anos secretária na época da primeira gestão do prefeito Henrique junto com o Pierre. Antes disso eu tinha sido, a primeira vez que eu fui secretária foi do Fofonca. E agora estou aí de novo. Aposentada do estado, agora estou um pouco mais tranquilo. Um pouco mais tranquilo nesse fogo cruzado, né? Eu acredito que pelas perguntas aí, eu acho que o fogo vem cruzado. Mas o que acontece? A senhora então colaborou muito no crescimento do Imbé também, né? Eu posso dizer que na área da saúde, todas as coisas que a gente tem de inovação, de implantação, elas aconteceram nas gestões que eu participei. Eu fico muito feliz com isso. Primeiro pronto atendimento 24 horas, foi construída a implantação do SAMU, a implantação do nosso centro de fisioterapia, a primeira equipe de estratégia de saúde da família, que foi na Nova Nordeste. Viu? Traga pessoas. É isso aí, a nossa academia de saúde. Que bacana. E agora o CAST acolhe há 1 ano e meio já, que é dos autistas. Ainda quando estavam no projeto do nosso pronto atendimento no 24 horas, depois eu saí, daí entrou o outro secretário. Voltei, ele já estava ali em pé e eu fiquei muito feliz, né? Muito legal, né? Que mantém a continuidade do seu trabalho ali, né? Seu empenho, através da senhora também
É uma equipe, né, por trás também. Com certeza. Sem equipe a gente não faz nada nisso. A gente Sim. só ajuda a construir aquilo também que o prefeito, o vice-prefeito nos dão a chance de que a gente possa Quando a senhora implantar. começou, não tinha condições ainda, assim, como tem agora, assim, Não, moça, era muito diferente. imagina, Nós tudo. tínhamos um postinho, quando o município inaugurou, tinha um postinho pequeno ali no antigo 24 horas, eram 4 peças. A gente tinha lá em Santa Terezinha, onde hoje é o nosso pronto atendimento. Sim. Lá era um espaço onde tinha a brigada, tinha um postinho, uma sala de um postinho, tinha a telefônica, naquele tempo era CRT, ainda lá que também. tirava os plugs e botava um no outro. Isso tudo era lá. Imagina. E ali em Albatroz tinha um postinho pequenininho, onde hoje, né, a gente reformou e temos a nossa unidade sim. básica. Perfeito. Então, brevemente, um pouco da história dela. É a também. história do Imbé, né? Ela caminhou junto. Isso aí que eu tava procurando pessoas que crescessem junto ali, que viviam nesses 37 anos, mais de 37 Mais anos, do que os né? 37, né? Mas a senhora contribuiu bastante, né, na parte da saúde também, né? Que não deve ter sido fácil também. Com as condições também, os recursos, né? Os recursos para a saúde sempre foram escassos, né? Vindo do governo federal, do governo estadual. Independente das gestões, assim, mas Independente das gestões. acima, né? É sempre a prioridade outras coisas, quase a saúde ali, vamos. Não, mas a saúde aqui no Imbé, eu posso te dizer que ela sempre teve uma prioridade elevada, tá? Ela nunca foi colocada assim em segundo plano. Sim. Né? Em todas as vezes que eu estive à frente aqui, sempre foi dado bastante prioridade à saúde, à educação, e eu acho que isso é muito importante, Claro. porque só reclama da saúde do Imbé quem nunca morou fora daqui. É verdade. Porque todas as pessoas que vêm para cá, veranear, ficam aqui depois, elas agradecem e dizem que aqui elas têm tudo que elas não encontram em outro lugar do estado. Eu vim na pandemia, né? Eu sou de Porto Alegre. Eu falei da prioridade da saúde porque eu vim de Porto Alegre, né? Então tu sabe como é que é, né? E aí a gente passou ali pela pandemia e pensei assim, vamos voltar, né? A gente tem que voltar para casa. Daí eu tinha casado com a minha esposa aqui e não voltei. Então aí. Quem bebe água daqui, É verdade, né? Queria saber algumas perguntas para a senhora agora. Tá. Quais são os principais desafios que a senhora enfrentou nessa sua jornada? Olha, sempre o desafio maior é a gente conseguir entregar para a população aquilo que ela deseja. Porque a saúde é uma coisa que, quando a gente sente uma dor, a nossa é sempre maior do que a do outro. E nesse sistema único de saúde, onde tudo é gratuito, né? Nada tem um retorno de valor cobrado, a gente tem limitações de quantidade de consultas, quantidade de exames, né? Tem vários que o município não é de sua responsabilidade, a responsabilidade é do governo federal e governo estadual, e a gente não consegue entregar para as pessoas aquilo que elas gostariam de entregar. Por exemplo, se tu tem uma dor no braço hoje, claro, tu tem um médico que está ali à disposição, no pronto atendimento, nós temos 8 equipes de estratégia de saúde da família. Tu vai no médico e ele te pede uma ecografia. Ecografia não é um exame nosso, de obrigação nossa municipal. Então a gente compra essas ecografias em clínicas. Só que a gente não consegue comprar a quantidade necessária por mês para todos os habitantes. Sim, então a gente vai ter uma fila de espera. Então esses exames, tomografia, ressonância, ecografia, são exames que demoram um pouco mais para a gente poder dar para a população. Então isso sempre foi o gargalo na saúde, são os exames complementares. Aqueles exames
que o médico possa fazer um diagnóstico melhor. Eu nem sei se é melhor, porque no meu tempo, eu sou daquele tempo que o médico examinava as pessoas. Sim, Ele tocava com as mãos, né? E ele fazia um diagnóstico, muitas vezes sem um exame, porque nem ressonância não existia. Lembra quando eu era pequena? O médico ia lá em casa e atendia a família toda e não pedia. Ali tudo ali, né? E ele conseguia tratar. Sim. Hoje não, hoje é tudo exame. Às vezes a pessoa chega e vai fazer o seu protocolo, tu olha, ela tem 5, 6 exames diferentes para uma mesma coisa. Né? Então essa é a maior dificuldade, a gente conseguir entregar para a população aquilo que realmente ela acha que ela tem necessidade naquele momento. Sim, né? É verdade. E eu acho que ela tem razão, porque quando é a minha dor, sempre vai ser maior do que a do outro, porque eu não conheço a dor do outro. Sim, verdade. E nós aqui, como secretária, e as gurias aqui que trabalham comigo, a gente precisa entregar antes para quem precisa antes. Uma suspeita de câncer, né? Uma doença mais invasiva. Ali, né? Então, tem prioridades que a pessoa precisa o exame com mais rapidez, mas não que a gente diga esse vai ganhar ou aquele, mas a gente tenta, através do prontuário do paciente, entregar os exames dentro uma avaliação da complexidade. Entendi. Quanto tempo mais ou menos o pessoal perguntou assim, quanto tempo mais ou menos está de espera? Depende muito de cada situação, do tipo né? do exame da situação. Tá. A gente compra, a gente teve a apresentação. Não é da responsabilidade, tem algumas especialidades que não é responsabilidade do município, Isso. né? A gente queria deixar para você ali que... Do município são os exames do laboratório. Exame de sangue, de urina, de fezes. Esses exames do município é responsabilidade nossa. E esse a gente tem o suporte todo, a gente compra, né? São 5 laboratórios, era 5, um saiu que fechou, então nós temos 4 laboratórios que a gente compra nesses 4 laboratórios a quantidade de exames suficientes. E a gente ainda tem no pronto atendimento os exames de emergência. É uma emergência, coleta lá, vai para o laboratório e vem na hora. Se é um exame que não é de emergência, de rotina, a pessoa faz de uma semana para outra. Perfeito, está respondido então, pessoal. Os outros demoram mais. Sim, com certeza. Não estou aqui colocando que todos a gente tenha dessa forma. Ressonância leva de 90 a 120 dias ou um pouco mais. Nesses casos não é responsabilidade do Estado daí? É a responsabilidade do Estado. Eu queria falar para vocês. Mas a gente compra. Igual é a responsabilidade do Estado, vocês abraçam a gente ainda abraça uma quantidade. Entendi. Certo? A gente compra uma quantidade de ressonância, de tomografia, dos ecocardios, as mamografias, tudo a gente compra uma certa quantidade. Né? Até aquilo que o dinheiro alcança. É igual em casa. O senhor Caio, presidente ali da Câmara de Vereadores, que queria mandar um abraço, ele falou que, igual em casa, assim, não, o pessoal critica muito, mas para ti que tem as prioridades de casa, como conta de água, luz, encher as latinhas, ele falou. Isso. O Estado, o município também tem as suas prioridades e também dá uma abertura ali de abraçar aquela causa, né? Até porque assim, mesmo sendo sua responsabilidade, mesmo sendo a responsabilidade de outro ente. Só que o município deveria colocar 15% do seu orçamento na saúde. Nós colocamos 28%, 27%, 30%. Do orçamento do município na saúde. Por isso que a gente consegue comprar um pouco desses exames. Eu vi notícias do município, né, sobre emendas que estão conseguindo captar recursos. Então, igual o senhor Caio falou, é 100 mil, mas já ajuda muito porque vai destinado à saúde ali, vai
Ela sabe onde vai destinar, onde aperta o calço, onde o caldo. Inclusive, uma das emendas, porque as emendas elas vêm meio que direcionadas, ou para atenção primária, ou para especializada, ou para compra de equipamentos. Então, essa, a gente recebeu uma emenda de 100 mil, que veio para especializada, e a gente colocou ela lá na destinação para compra de exames, esses que são do Estado. Sim, o que eu gosto da cidade do Imbé, dos gestores, assim como a senhora secretária, é sobre a transparência ali, comunicando sempre, informando ao contribuinte, ao morador, conseguimos aqui, daí sai a notícia. Porque esconder, Isso é bacana, porque daí tá sempre dando feedback, buscamos recursos, estamos aqui, vai ser destinado para onde, vai para onde, que muitas outras cidades não têm isso, né? Quando vê já aconteceu e nem sabe onde foi parar, né? Nosso Conselho de Saúde é bem atuante, o nosso aqui de Imbé é bem atuante, ele é muito parceiro da Secretaria, então a gente discute, a gente conversa, só que tem coisas que vêm amarrada, então a gente não pode fazer diferente. O dinheiro vem para usar aqui, eu preciso colocar ele aqui, gastar e prestar contas que ele foi usado. Mas antes de fazer o pedido, a senhora, toda essa equipe também, fez todo um protocolo ali. As emendas, elas não vêm, a gente pede uma emenda, né, para os deputados, e ela vem conforme aquilo que eles destinam para o município. Veio essa destinada para atenção primária. Então, tu tem que ir lá e fazer o plano de aplicação na atenção primária dentro daqueles parâmetros que estão ali já elencados. Então, assim, é bem regrado. A senhora estava à frente mudando um pouco, mas também falar um pouco do seu trabalho também, que eu achei bem importante, pessoal. Assim, eu que sou de fora, tô bem impressionado com que a senhora contribuiu bastante para o município, né? A questão do coronavírus, a senhora estava à frente? Vou te dizer que eu fui uma pessoa, posso dizer, com sorte. Eu me aposentei no Estado em 31 de dezembro de 2019. Aí eu dava aula, também professora da universidade, da UBRA de Torres, professora da enfermagem, e fiquei dando aula nesse período. O Thierry era o secretário de saúde do Imbé. Eu me aposentei, fiquei só dando aula, e logo em março estourou a pandemia. Fiquei dando aula ainda, né, online, até o mês de setembro, quando houve uma demissão em massa, eu também fui demitida. Aí eu fiz uma pós em estética, e fui trabalhar com estética. Trabalhei por quase 2 anos como estética. Mas mudou totalmente a área. Eu estava aposentada e fiz isso. E aí depois o IC me convidou para voltar. Aí eu acho que não, vamos voltar mais um pouco de novo. Você não pegou só um impulso, vou respirar um pouco. Então eu posso te dizer que eu tive sorte, eu não passei todo esse aperto que as pessoas passaram. A gente acompanhou, é óbvio, por ser enfermeira, a gente estava ali, né? Construiu um pouco ali. Mas o pessoal trabalhou muito, foi uma época muito sofrida, muito mais para as pessoas que trabalhavam na enfermagem, que trabalhavam na saúde. As pessoas, tu assistir tantas pessoas partir é muito ruim, porque na nossa profissão a gente quer ver a vida, quer salvar. Eu sempre sei da urgência e emergência, né, implantar o SAMU, trabalhei no SAMU aéreo, quando a gente tinha, infelizmente não temos mais. Na época da Copa do Mundo, montei a Força Estadual de Saúde no Estado. Nós tínhamos uma força com mais de 60 profissionais treinados em tudo. Olha, foi muito bonito, trabalhei durante toda a Copa do Mundo com essa equipe, montando as barracas da força, atendendo as pessoas. Então, assim, eu acho que Papai do Céu, nesse período, ele disse, não,
fica recolhida, fica em casa, renova as tuas energias. Estudei, fiz a minha pós em estética e fui trabalhar na estética até voltar novamente com todo o gás aí para ajudar mais um pouco o município, porque tanto o nosso prefeito Ípio como o vice Cacetinho são pessoas que dão bastante liberdade para que a gente trabalhe, faça as coisas acontecerem. Verdade. Então isso é uma coisa muito importante. Espaço, né? Também com a sua experiência também para poder ajudar ali, né? Eles têm e te dão condições também, né? Para poder falar. Eu queria falar sobre algumas críticas que eu estou vendo. Agora eu venho pesado. Não tem problema. Vamos lá. Sobre mais médicos. Um questionamento que está bastante no Face, bastante repercutindo. Mais médico, mais médico, mais médico. Eles querem mais médicos. Mais médico aonde? A senhora pode falar, se a senhora tiver os dados. Olha só, eu quantos tenho. médicos o município Não, eu vou te dizer assim, ó. Só aqui no pronto atendimento nós temos 4 médicos a cada 24 horas. Lá em Santa Terezinha nós temos 2 médicos 12 horas, porque lá só funciona 12, das 7 da manhã às 19. Em cada estratégia de saúde da família, que são 7, eu falei 8 antes, mas são 7, a 8ª está em cadastro, não ganhamos ainda. Nós temos um médico de 40 e um médico de 20 horas, então é um médico e meio em cada uma das estratégias. Fora todas as especialidades, a gente tem 2 pediatras, tem 3 psiquiatras, tem neuropediatra, tem neuropediatra, tem neurologista, urologista, vamos ver o que mais, psicólogo, fisioterapeuta, a gente tem 10, tem um centro de fisioterapia maravilhoso, então eu não consigo entender aonde precisa mais médicos. A gente tem sim, só que as pessoas, elas têm que aprender que a gente precisa prevenir, a saúde é prevenção. Sim. Para que a gente não adoeça. Então elas têm que consultar a estratégia que não fica nenhuma delas a mais de 3 quilômetros da casa da pessoa. Nós não temos ninguém que tenha que andar mais do que isso. E eu posso te dizer que no nosso município é até menos que isso. Não chega a dar 3 quilômetros. Participar dos grupos de hipertensos, de diabéticos, os grupos de gestante. A gente tem grupo toda sexta-feira no Caso Te Acolhe para os familiares de pacientes com deficiência. Vai uma mão, vai 2. Tu oferece para a população, mas parece assim que eu só quero a saúde quando eu estou muito ruim. Aí eu quero naquele momento. Ou tu vai atrás, vai te formar, vai atrás do responsável. Do ele vai ganhar um médico, ele tem um médico. Só que as emergências são atendidas primeiro, por isso que está lá, pronto atendimento. Né? Sim. É o atendimento de emergência. Aí, se a pessoa chegar lá, ela tem uma dor há uma semana, é claro que ela vai esperar primeiro aquelas pessoas que têm uma pressão alta, que têm uma dor no peito, né? As coisas mais urgentes. E aí demora um pouco mais. Sim. Aí eles querem mais médicos, porque eles querem chegar e ser atendido naquele momento. Eu vou fazer um depoimento para a senhora. Tá. Eu sou pai de 4 filhos, tá? A gente foi lá, a gente foi diagnosticado com a influenza lá, da H1N1 ali, a nova influenza, não sei se é assim que fala, por isso que eu tô com especialista. Tudo bem. Mas assim, nesse tempo que a gente estava ali na Santa Terezinha, na UBS ali, a gente estava aguardando ali, a gente foi atendido todo completo em 2 horas. A gente não ficou esperando 2 horas para ser atendido. A gente foi, todo o processo demorou 2 horas. Sim. E sempre quando a gente vai ali, sempre é atendido em 1 hora. Às vezes já chegou a 40 minutos, a gente é atendido bem rápido, dependendo da demanda, independente passou ali pelo tempo da pandemia, das enchentes, ou alta demanda quando é inverno também. Eu
quero fazer um depoimento pessoal para a senhora, para parabenizar ali. Eu não sei se é a policlínica ali, eu não sei como é que é. Pronto atendimento. Pronto atendimento, que agora Pronto foi mudado lá o nome dele. Isso. Mas sempre, de madrugada, independente do horário, a gente vai ser atendido. Às vezes espera um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas teve uma moça que foi lá na sala xingar o médico que é muito bem falado aqui, porque eu mexo nas redes sociais, eu sou nas redes sociais também, e ele é um dos melhores médicos que o Imbé tem, e ele foi xingado, né, pelo tempo ali que estava esperando, sendo que em 2 horas eu fui atendido 4 crianças, mais eu e minha esposa. Sim, 6 pessoas. 6 pessoas. E aí ele xingou pela demora e tal, e aí ele falou que estava lá, eu já tinha atendido 50 pessoas. Muita demanda, né? Claro, quando veio ali, né? O inverno forte ali. Então, tem que entender também o profissional que está ali, né? Toda a equipe ali também. Ele é um ser humano igual nós, né? Isso. Ele também precisa parar para tomar um gole de café. A senhora também teve à frente ali, né? Como enfermeira, ser humano também. Tem as necessidades, né? Fisiológicas também, até, né? E também a questão, assim, se tu for comparar Porto Alegre, que a gente ficava mais de 3 dias ali na Bom Jesus, esperando um atendimento só, é complicado, né? Então tu acha que Imbé precisa mais médico? Eu acho que precisa mais paciência, Mais paciência e compreensão. Eu queria... A senhora falou de pediatra, queria saber, a senhora falou do pediatra, né? Sim. Temos E o pessoal está perguntando de pediatra, ginecologista, obstetra, e para saber, e a gente já está respondido já. Isso, ali, né? Mas eu posso responder de novo. Como é que funciona? A estratégia de saúde da família, que nós temos 100% de cobertura, onde a enfermeira Elisa é responsável, deve estar lá preconizado pelo governo federal atender todas essas especialidades, certo? Primeiro atendimento é com o médico de saúde da família. Se aquela criança precisar de um pediatra, ele dá o encaminhamento. Aí é algo mais grave que eu não consigo tratar na unidade básica. Encaminhamento. Nós temos pediatra 2 dias na semana, terça e quarta, 8 horas cada dia. Então, agenda, faz o protocolo, agenda e vai ser atendido com o pediatra. Gineco-obstetra, temos 2 gineco-obstetras também. O médico da saúde da família faz o primeiro atendimento, né? Se é um pré-natal de baixo risco ou sem risco, faz todo o pré-natal na unidade básica, intercalando consultas entre o médico e o enfermeiro, que cada estratégia tem 2 enfermeiros, 2 enfermeiras, porque nós só temos mulheres, infelizmente não tem nenhum homem enfermeiro, só no pronto atendimento. Então é a fase pré-natal. Se é gestante de risco, é encaminhada para o hospital e faz o pré-natal no Agar, que é o local de referência para as gestantes de risco. Então, a gente também tem esse atendimento. Só que as pessoas já querem começar pelo especialista e nós temos que mudar essa concepção. A gente começa no médico da família. É ele que tem que conhecer você, tua esposa e teus 4 filhos. Entendi. Tudo no bairro onde tu mora. Tudo que tu precisar, tu tem que buscar naquela unidade. Tu tem que conhecer os médicos, conhecer os enfermeiros, agente comunitário, técnico, toda aquela equipe. Aquela equipe vai te direcionar para onde tu precisar. De noite o filho está com febre, né? Eu me deu uma dor muito forte, aí eu tenho o pronto atendimento para esses casos. Sim. Só que as pessoas acham que primeiro é o pronto atendimento. Por quê? Nós no Imbé começamos errado e eu também sou culpada com isso. Sim. Sou, porque quando a gente começou o município, eu fui a primeira pessoa que disse para a secretária da época e para o prefeito: nós temos que ter um pronto atendimento no Imbé. Porque nós só tínhamos o Hospital Maritota na época. E era longe. Então, a gente criou uma cultura no município. Por isso que tem a cultura de ir ali na policlínica, o pessoal tudo atendimento. Entendi. Então hoje a gente
tem que mudar, porque mudou. O SUS faz com que a gente tenha todo o nosso atendimento dentro das estratégias, por isso que a gente cadastrou a 8ª, vamos ter mais uma, né, para que fique mais próximo ainda da casa das pessoas. Sim, o planejamento é ter uma UBS por balneário futuramente, né? Sim, mas Precisa de quase já temos. Tá, Quase já já está temos. respondendo uma outra Nós pergunta. temos 2 aqui no centro, temos uma no bairro Presidente, nós vamos, que essa do bairro Presidente a gente não vai fechar, ela vai seguir, porque hoje ela é a da Corácia, onde a gente já tem o terreno para construir. Temos uma na Nova Nordeste, uma em Mariluz, uma em Albatroz e uma em Santa Terezinha. Então eu acho que nós já temos estratégia lá da pontinha até aqui, porque essa de Santa Terezinha ficou no final de Santa Terezinha com o começo de Mara. Isso, para atender o pessoal lá no final, né? Isso. E deixa eu ver, uma pergunta lá do pessoal na rua que queria saber quantas ambulâncias o município tem. Hoje o município tem 3 ambulâncias dele e uma ambulância do SAMU. Essa do SAMU é suporte básico. É aquela só com o técnico e o condutor. Tá? Que faz os atendimentos de resgate, de acidente em casa. Ela não faz transporte para Porto Alegre. Temos cadastrado já e ganhamos do Ministério uma suporte avançado, aonde a gente ganhou o valor para comprar essa ambulância, que já também está em fase de licitação. Que legal. E a gente terá uma ambulância, então, de suporte avançado, que tem um médico, um enfermeiro e um condutor, e todo o equipamento dentro para fazer transporte de paciente grave, entubado, né, para levar para as UTIs da onde for necessário. E também para fazer atendimento de acidentes graves, como esse que ocorreu aí há 2 dias atrás, que a gente fica muito chateada com esse tipo de acontecimento no nosso município, né, porque as pessoas precisam ter um pouquinho mais de consciência no trânsito, né? Nós ganhamos uma avenida tão bonita e tivemos que encher ela de elevações, porque as pessoas estão fazendo pista de corrida. É verdade. Né? Com boa iluminação, ciclofaixa. Falando sobre isso também. Eu sou uma pessoa que eu na volta para casa, a gente volta de bicicleta, e aí eu faço umas lives no TikTok, mostrando um pouco ali sobre a cidade, né? E o pessoal fica impressionado com a estrutura da cidade, ser uma cidade pequena, vamos dizer, comparada ao grande São Paulo. Perguntam, que cidade é essa? Que cidade é essa? É a melhor cidade para se viver no litoral norte. Mas não tem, é uma cidade que cresce bastante, né, senhora secretária? E também, o pessoal, eu filmo assim, né, aqui é o anexo 1, daí eu falo que tem ali, o pessoal, nossa, meu Deus, mas tem tanta coisa. Porque às vezes, olha, pode ser simples, mas eu fui atrás e é verdade. Não tem secretário de saúde, às vezes, em municípios do Brasil. Às vezes é assim, é jogado para um canto, assim, e outras pessoas são responsáveis, mas não tem a representante, um grupo. E outra coisa também, eu queria que a senhora também falasse para os moradores de Imbé terem costume de vir nas reuniões, que qual contribuir também com sugestões, virem, né, nas reuniões com sugestões. A gente gosta de falar muito ali no Facebook, marcar a prefeitura, mas também na hora da contribuição. Eu sou uma pessoa um pouco contra responder na rede social. Eu acho que a rede social ela não foi criada para esse tipo de assunto. A rede social, ela é tua, ela é minha, ela é de cada pessoa. Isso. Certo? E na rede social, as outras pessoas, elas não sabem o que de fato aconteceu naquele fato. E hoje as pessoas chegam lá, despejam um assunto que aconteceu com ela, digamos, se eu vou lá e boto o meu assunto. Todas as pessoas fora do município, fora do estado, sei lá,
né, de qualquer lugar, elas vão lá e dão o olhar delas. E esse olhar não é um olhar verdadeiro, porque quem é que sabe o verdadeiro olhar é a pessoa que passou pela situação e é quem está respondendo. Aí eu, como secretária, entro na rede social e vou lá responder, dar uma resposta. Aí as pessoas caem de pau em cima de ti sem saber realmente a coisa. Então, assim, eu entro na rede social da pessoa, respondo para ela no privado dela. É uma questão só de prestação de serviço mesmo, né? Porque eu Para orientações, né? orientando. Isso. Porque eu acho que todas as outras orientações, ó, existe o canal que nem você agora, tem o canal legal de comunicação, Isso, a prefeitura tem o seu canal, a Rádio Golfinho, o Renato, né, do Correio do Imbé, Tramandaí tem também Dimensão, Notícia, tem TV Litoral. Tem até o pessoal de Osório entrevistando o pessoal daqui porque viu o trabalho, né? Então a gente tem vários meios para as pessoas poderem buscar as informações. Nem vou falar o site da prefeitura, que está tudo ali, né? Sim. Mas bem transparente. buscar, do que ficar buscando a resposta onde não é. A gente está aqui 8 horas por dia, a porta do gabinete está aberta, essa aqui está fechada, mas a entrada é lá, tá? Sim, tá. O gabinete aberto. Ligar para agendar, para conversar com a senhora. Gente, também. mas não precisa nem agendar. Se eu não estou num compromisso aqui, não estou numa reunião, eu atendo as pessoas. Se eu não tenho a Patrícia, que é a minha assessora direta, tem a Marli. Tem, o pessoal lá atrás também. Tem as gurias ali que estão na outra sala. Todos estão disponíveis para receber a pessoa, acolher, a pessoa falar o seu problema. Se eu não estou, elas ficam com o telefone, a gente dá a resposta depois. A gente está aqui para isso. Só que falta um pouco da boa vontade das pessoas também, eu acho que né? Outra coisa que dizer, deixa eu te dizer essa que o povo tem que escutar. Quando vocês precisarem de um exame ou achar que está demorando, não adianta pedir para o vizinho, pedir para o vereador. Aqui é o lugar, aqui é o gabinete da saúde. Se alguém pode ajeitar ou dar a melhor resposta, é aqui no gabinete. Tá certo. E a gente está às ordens, está à disposição das pessoas. No anexo 1 aqui daí, para te informar aqui, é no anexo 1, aqui na cidade de Imbé ali. No Paraguaçu. Na Paraguaçu, eu não sei dele. Em frente, eu sempre digo que em frente à Madeireira Carvalho. Viu? Rede Construir. Eu estou fazendo propaganda aí, ó. É que eu uso o estacionamento deles. Então fechou. Um abraço para você daí que está assistindo. Eu gosto de brincar, tá, moça? Eu sou uma pessoa assim que eu acho que a vida da gente... Você também vê o outro lado da vida, né? Ela já é tão pesada, a gente atende as pessoas com tantas dores, com tantas coisas que se a gente não rir um pouco, se a gente não levar a vida um pouco mais leve, o que é da gente, né? Eu queria... tem uma coisa que, não sei se a senhora viu o nosso programa ali, nosso podcast, a gente sempre traz pessoas que chegaram lá, pessoas que têm história, pessoas que passaram por muitas coisas e que viram, eu acho que todo mundo tem essas coisas para ensinarem para outras pessoas, sempre tem como contribuir para outras pessoas, e eu queria já, acelerando um pouco ali, que é umas questões lá finais, mas eu vou trazer a gente sempre fala que o impossível é uma questão de opinião. Eu sempre mostra isso, a gente está com 92 mil seguidores, 150 mil seguidores em todas as redes sociais. Esse áudio vai estar na Spotify. Depois assiste um pouco, ouve, para um pouco, vai. É cumprido. É cumprido. E até para a gente informar ali. E o que a senhora traz alguma frase, alguma história que possa... eu posso dizer para ti, moço, que se eu rio tanto assim, é porque eu perdi meu pai muito nova. Logo depois, 2 anos depois, eu já perdi minha mãe. Eu não era nem casada ainda, eu era solteira, era sozinha, né? Um irmão.
E depois eu perdi a minha filha, com 14 anos. Eu era para ser uma pessoa que talvez fosse estar à frente das pessoas triste, chorando, mas eu acho que ninguém quer conviver com alguém que passa tristeza. A gente precisa passar alegria, a gente precisa passar para as pessoas que a vida tem sim seus momentos ruins, mas que esses momentos ruins que sirvam para a gente de força e de coragem para que a gente possa seguir trilhando a nossa vida. Então a lição que eu deixo para as pessoas é essa, que por mais que lá dentro doa, a nossa parte exterior, ela não pode demonstrar essa dor, porque essa dor é de cada um, essa dor é minha. E eu vou conviver com ela enquanto as minhas bolitas estiverem abertas. O dia que elas fecharem, eu vou levar ela comigo. Entendi. Tá respondido, pessoal, bem profundo isso. Por que a senhora quer ser lembrada? Hã? Pelo que a senhora gostaria de ser lembrada? Eu acho que eu quero ser lembrada pela minha alegria, pelo meu jeito de ser. Eu acho que é isso, é as coisas boas que a gente deixa da vida, as amizades que a gente faz, as pessoas que a gente conhece e as coisas boas que eu consegui fazer nessa minha vida como enfermeira. As pessoas que eu consegui ajudar, que eu já nem sei mais quantas foram. E que eu possa ainda ajudar muito mais, sabe? Porque eu ainda quero continuar com a bonitinha aberta por uns bons anos aí ainda pra frente. Tá certo. Né? Uma sugestão. Sim. Essa sugestão que falaram nas ruas, também a gente faz uma outra sugestão, que é vir aqui à secretaria. Tem as reuniões aqui. A reunião do Conselho de Saúde, na última quinta-feira do mês, às 14 horas, funciona aqui no prédio, na sala dos conselhos. Olha, viu? Então, preciso de todos vocês aí para participar. Para também, tudo envolve. Foi o professor Matias que me ensinou, quando ele estava lá na candidatura dele, lá eu estava entrevistando os candidatos, porque eu tenho filhos, então eu quero saber quem eram os representantes, queria estudar um pouco. Candidato e não foi entrevistado. Mandei para todo mundo. Mas não, que estava uma época muito correria e tempo curto, né? Capaz. Mas era um tempo muito curto, né? Que eles lançam a candidatura que tem que correr, aproveitar o máximo do tempo e depois é bem complicado. Mas ele me ensinou também que tudo envolve política, né? Por mais que a gente não goste. A vida é a política. Tem esse negócio que a política está muito defasada, o pessoal não está acreditando muito, os nossos representantes, mas por isso que eu venho aqui trazer as pessoas aqui e também tá aí aberto aí nos comentários, depois se você quiser deixar uma pergunta, uma sugestão, também eu vou deixar o endereço aqui da secretaria para te vir também participar também, que acho que é o primeiro lugar que eu vou falar com 30 anos, que eu vejo que os nossos representantes estão abertos aqui a sugestões, parados aqui para te receber. Eu acho que aquele dia lá na Policlínica, lá no UBS, eu passei por isso. Eu acho que podia também sugestões. A sugestão é do pessoal lá que eu entrevistei nas ruas, de 12 pessoas, 8 falaram, são pais, sobre o tema na camisinha, do ST, nas escolas, na educação, e também do coronavírus ali, da nova influenza. Se a senhora pudesse estender um projeto nas escolas para a prevenção, né? Olha só, a gente tem. A gente tem sim, e a gente vai nas escolas, cada unidade de saúde da família do bairro é responsável pela escola que tem no bairro. Então a gente faz a saúde bucal, a gente faz a prevenção, a gente leva as gurias, vão as enfermeiras, os médicos, fazem palestras. Só que assim, a gente não pode entrar dentro de uma escola sem que a gente também seja convidado, porque a escola tem as coisas, o seu cronograma. Mas tudo aquilo que as diretoras, que as professoras
chamam, a gente está pronta para ir lá falar, e só esse ano já foram em várias escolas, porque a gente tem o feedback delas, né? O site ali, né, da prefeitura. Não, mas as gurias dão esse feedback conforme cada escola. Na escola tal já fizemos essa e essa ação, né? Mas existe em cada escola os pais e mestres, não existe aquela, né? E tudo aquilo que eles solicitarem para a escola, que depender da saúde, vão solicitar a nós e nós vamos fazer. Então, a escola que gostaria, porque, moço, hoje, desculpa, eu chamei de moço, como é teu nome? Everton, olha só, hoje tá tão difícil da gente falar algumas coisas em sala de aula, porque o mesmo até aqui assim, né, em podcast, em rede social, porque tudo pode gerar algo que não é bem interpretado pelas pessoas. Distorcido, né? As pessoas são complicadas. Então, a gente, antigamente, na minha época de recém-formada e tudo, a gente vivia nas escolas falando sobre DSTs, doença sexualmente transmissível, sobre como utilizar a camisinha. A educação sexual, ela tem que começar em casa e não na escola. Mas muitas vezes tu chega numa sala de aula e isso ainda não começou. E com esse advento de internet, as crianças, elas têm muito mais acesso a informações, e informações às vezes até deturpadas, né? Então, por isso que é preferível que o Círculo de Pais e Mestres, a associação, eles possam solicitar isso num acordo que eles querem. Então, tu chegar numa escola onde eles também, né? Eles querem que tu fale sobre isso, é diferente. Na época do coronavírus, logo depois a gente foi falar, as gurias da epidemia foram falar já sobre a influenza, né? Aquele que tiver com sintoma ou não vai na aula, já vai de máscara. A máscara não é obrigatória, mas ela é importante. A sala de aula é mais fechada, várias pessoas no mesmo ambiente. Aquela criança que for um pouquinho mais, que tiver uma imunidade mais diminuída, ela tem mais propensão de adquirir as doenças. Então é importante, de repente o pai ou a mãe, meu filho, quem sabe dentro da sala de aula tu usa mascarazinha, tá aqui, lá tu sai no recreio, lá fora tu tira, não precisa ficar 24 horas que nem antes com a máscara. Mas nos ambientes fechados, é importante nesses dias frios que não dá para abrir as janelas, chovendo, as portas. Então essas coisas são coisas que o pai e a mãe têm que começar a orientar. Porque se a gente for esperar tudo pela escola, é verdade. Não dá. A senhora secretária, a senhora Ruth, um abraço. Isso. Ela sempre fala que a educação vem de casa e a gente complementa ali, e são duas medidas, né? Isso. Que a gente também precisa fazer essa conscientização também dos pais, né? Minha esposa é educadora infantil, daí então ela eu sabe aprendi a ser pai com ela, né? E eu queria que a senhora falasse sobre, pegando um pouco disso, sobre a saúde mental dos jovens. Se a senhora também está envolvida com a secretaria. A gente inaugurou em maio, o nosso CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Hoje ele ainda está funcionando no nosso antigo 24 horas. Tem uma placa bem grande ali na frente, CAPS. O que é o CAPS? É um local onde as pessoas que precisam de um atendimento mais continuado estão frequentando o CAPS. Aquelas pessoas que precisam só de uma consulta uma vez por mês, né? Essas ficam no Amente, que é a nossa... Então tá, vamos avisar a comunidade da Nova Nordeste
que a sua unidade, a sua estratégia de saúde da família, na quarta-feira ela fecha às 21 horas. Nossa. Então, do horário das 17h30 até as 21h é para atender as emergências. Emergências de sintomas gripais, a febre, a dor de garganta, dor de cabeça, coriza. É para isso que ela vai estar aberta, juntamente com a sala de vacina, para seguir aplicando as vacinas naqueles que ainda não tomaram a sua dose de vacina da gripe. Tá? Vamos ver que eu ganhei um bilhetinho assim. Isso aqui também é importante. Aí, Mariluz e Albatroz vai fechar na segunda-feira, fica até as 21 horas. Também para atender os casos de sintomas gripais e para vacinação. Tá? Então pega as crianças aí, os adultos, aqueles também. que trabalham, é isso que a gente pensa. É verdade, né? As pessoas que trabalham no comércio, que trabalham fora, elas saem às 18 horas. Né? O posto já está fechado. Sim. Então, nesse dia da semana, segunda-feira, Mariluz e Albatroz, e quarta-feira, a Nova Nordeste. Tá. Fica até as 21 para receber as pessoas, então, que não se vacinaram e com algum sintoma gripal, para não precisar vir até o nosso pronto atendimento 24 horas. Perfeito. Quero fazer um aviso aqui também, que dentro de alguns dias aí, a sensação térmica e as baixas temperaturas chegarão, vai aviso de neve e baixas negativos também as temperaturas. E agora o bilhetinho que eu ganhei aqui, que ela lembrou. A gente começa agora no dia 27/6, o secretário no bairro. O que é? Secretária da Saúde, juntamente com a equipe, a gente vai para dentro da estratégia do bairro e fica lá a tarde toda, das 16 até das 14 até as 17, recebendo a comunidade que quer ir lá conversar, falar, xingar não. Sugestão. Levar a sua sugestão, ver alguma coisa de seus exames, dar alguma sugestão para que a gente possa melhorar. A gente vai estar então agora, dia 27, em Mariluz. A primeiro bairro é Mariluz, então lá na estratégia de saúde do bairro Mariluz, dia 27, a partir das 14 horas. Vou esperar vocês lá. E depois a gente vai fazer outra para contar a data dos outros bairros. Isso aí. Primeiro meu bairro lá. Eu sou do bairro Mariluz lá. Também foi do Mariluz? Então aparece lá. Faz uma livezinha lá conosco, com as pessoas que estão lá, para eles falarem ao vivo. Olha aí. Exato, né? Viu que legal? O melhor é o ao vivo, né? Esse pode ser o ao vivo. Pode ser o ao vivo, combinado então. Combinado aqui. Aqui das minhas questões, eu gostaria que a senhora falasse dos recados que a senhora tem, os informativos que a senhora tem para falar para a comunidade de Imbé. Olha só, eu já dia dei 27, isso? Dia 27 às 14 horas. E o meu pedido especial veio: vamos vacinar, gente. As crianças ainda não foram vacinadas na sua totalidade. A senhora tem um controle? Tem. Os menores de 6 anos, apenas 158 vacinados. E a gente tem uma meta, aliás, desculpa, eu falei errado. 158 no bairro Albatroz, 211 crianças no Centro 2, 61 crianças no Centro 1, 150 na Nova Nordeste. Tá? E aí a gente tem uma meta de 1.990 e a gente fez vacina em 580. Então nós temos quase que a metade, um pouco mais da metade ainda de crianças que não foram vacinadas para gripe, para influenza. Queria fazer o encerramento aqui, agradecer a senhora, a toda a sua equipe, a também os gestores ali, o Ike, o Regis também, a todo mundo, né, sucesso na sua carreira aí também, mas tem história aí, né? Mas, assim, um sucesso. A gente
poder contribuir, a gente está aqui disponível também para qualquer informativo ali. Estamos aqui, ó, dia 27 tem encontro marcado, e qualquer comunicação ali, qualquer postagem pode nos enviar, que a gente vai informar também aos moradores de Imbé. E eu acho que é isso. E eu agradeço a vocês do Kombi, né? Isso. As gurias perguntaram se a Kombi ia entrar aqui, mas o Kombi é isso que vocês estão vendo aqui, e dizer que cada vez que a gente dá uma informação correta, que a gente divulga as coisas de forma correta, muito mais pessoas podem se apropriar dessas informações, e a gente consegue fazer algo bem transparente, que é o que a gente quer, e é aquilo que o nosso prefeito e que o vice Regis cobram da gente, que a gente seja transparente no que faz. Muito obrigada. E é isso. A senhora queria fazer algum agradecimento, para mandar um salve para alguém? Mandar um salve para alguém? Vou mandar para toda a equipe, né? Porque sem os profissionais que trabalham na saúde, não só a equipe aqui, né, da secretaria, mas do pronto atendimento 24, de 12 horas, de todas as nossas 7 estratégias, do CAS de acolhe, da fisioterapia, do centro de especialidades, para as gurias da marcação que estão logo aqui também, pessoal do administrativo, que sem eles a gente não tem os insumos para poder trabalhar, o pessoal que cuida lá atrás do almoxarifado, a todos eles eu dedico então a nossa conversa na Kombi. Vamos assistir e curtir. Inscreve também. Queria agradecer aos 92 mil seguidores, agora na gravação desse vídeo, aos 150 mil seguidores em todas as plataformas digitais. E não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar aqui sugestões também, né? Isso. E é isso aí. Nunca esqueçam que o impossível é uma questão de opinião. Muito obrigado e até a próxima.